todos, eu sou Carlos Bertoncello, estarei aqui com vocês nessa aula de Química sobre ligações químicas. Vamos lá, para começar, temos que responder essa primeira pergunta, Por que afinal os átomos fazem ligações químicas? Os átomos, como qualquer coisa que existe no universo, eles buscam o menor nível de energia possível, estarem mais confortáveis possíveis. Então, os átomos buscam, que no caso dos átomos nós chamamos de estabilidade eletrônica, que é quando eles estão bem confortáveis, bem tranquilos, bem sossegados. Dá para a gente fazer uma analogia entre uma pessoa em pé e uma pessoa deitada. Temos a situação mais confortável quando estamos deitados. Então, os átomos buscam essa estabilidade. Eles estão, por exemplo, em pé, e eles gostariam de ficar deitados, querem ficar mais estáveis. Então, o que explica isso foi a teoria proposta, que é a teoria do octeto, em que os elementos querem adquirir a estabilidade dos gases nobres. Eles querem ter 8 elétrons na camada de valência. Como assim? Bom, os gases nobres, eles raramente fazem ligações químicas. E por que isso? Porque foi se estudado, ao longo desse tempo, que os gases nobres, eles têm, na sua última camada, na camada mais externa, na camada eletrônica, na camada dos elétrons mais externa, eles têm 8 elétrons. Então, eles ficam estáveis. Eles não precisam fazer ligações, porque eles já estão no nível menos energético possível. E os outros elementos, além dos gases nobres? Todos os outros átomos, elementos, eles não têm 8 elétrons na última camada. E aí, como é que faz para eles terem 8 elétrons na última camada? Para eles ficarem como os gases nobres, ficarem bem estáveis? Bom, basicamente, se um elemento ele pode doar elétrons para ficar no final com 8 elétrons na última camada. Ele pode receber elétrons para no final ele ficar com 8 elétrons na última camada. Ou eles podem compartilhar elétrons para também no final terem esses 8 elétrons na última camada. Tá, mas camada, como assim? Não lembro disso muito bem. Bom, vamos relembrar rapidamente a teoria do octeto. O Linus Pauling foi um químico que criou esse esquema que vocês estão vendo, tipo uma pirâmide aí, da distribuição eletrônica. Ele estudou e descobriu que os elétrons eles se distribuem ao longo de várias camadas em volta do núcleo do átomo, como se fosse um sistema planetário, em que o Sol está lá no centro, no caso do átomo vai ser o núcleo, e em volta tem várias órbitas, da menor para maior. Então, isso é o que ele propôs e é o que acontece. Ele propôs isso experimentalmente, verificando que isso acontecia. Então, essa é a distribuição eletrônica. Eles vão se distribuindo, os elétrons vão distribuindo de acordo com essas configurações de subníveis orbitais que tem aqui. Não sei se vocês lembram, mas cada um desses subníveis fala a quantidade máxima de elétrons que cabem neles. No subnível S, cabem no máximo 2 elétrons. No P, no máximo 6. No D, no máximo 10. E no F, no máximo 14. Então é a quantidade máxima de elétrons que cabem em cada um desses subníveis aqui. Ou seja, em cada um desses níveis, dessas órbitas, tem pequenas orbitazinhas, por assim dizer, que a gente consegue colocar mais elétrons. E assim que é distribuído. Então, a teoria do octeto foi proposta pelo Newton Lewis. Ele propôs isso de que os átomos ficam mais estáveis quando eles têm 8 elétrons na camada de valência. Isso percebia através dos gases nobres, porque os gases nobres são pouquíssimo reativos, por o fato de eles já terem 8 elétrons na última camada. Se a gente fizer a distribuição eletrônica dos gases nobres,
a gente vai perceber que eles vão sempre ter na última camada 8 elétrons. Então, foi feita a proposta dessa teoria com base nisso. E aí os elementos, os átomos, querem sempre seguir essa teoria, esses 8 elétrons na última camada, para eles ficarem os mais estável possível. Só vamos pegar um exemplo aqui. Fazer a distribuição eletrônica do oxigênio. Se a gente for olhar lá na tabela periódica, a gente vai ver que o oxigênio é o elemento que tem 8 prótons. Se ele tem 8 prótons, ele também tem 8 elétrons, né? Para ele ser neutro, uma molécula, um átomo neutro. Então, 8 prótons, 8 elétrons. Então, inicialmente, o oxigênio tem 8 elétrons. Como que é a distribuição eletrônica dele? A gente vai fazendo essa regrinha sempre, né? A gente preenche o máximo que dá. Daqui vai gastando os elétrons até acabarem esses 8 elétrons, né? Então, 2 elétrons ficam nessa camada. Aí, 2 elétrons ficam aqui. Então, já foram 2, 3, 4 elétrons. Faltam mais 4 elétrons. Então, eles ficam nessa camada aqui. Eu não preencho todo o subnível P. Cabem no máximo 6, né? Mas eu só vou usar 4 deles aqui. Então, a gente distribuiu, né? Ficou a distribuição eletrônica do oxigênio é 1s2, 2s2, 2p4. E como que isso é preenchido? Dessa forma assim. A segunda camada aqui, ó, camada L, primeira camada 1 é a K está preenchida totalmente. A L preencheu os dois aqui. A P, 4 elétrons. A gente coloca 1, 2, 3, 4. Então ele ficou ainda faltando mais 2 elétrons para ele ficar totalmente estável. E aí vai ter a opção, né? O oxigênio ele pode ganhar 2 elétrons, que se a gente olhar aqui, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada, se ele ganhar mais 2. Aqui já tem 6. Se ele ganhar mais 2, fica com 8 e fica estável. Ou ele pode perder esses 6. Também seria uma opção. Aí ele ficaria com a camada anterior toda preenchida. Maravilha. Ou ele poderia compartilhar elétrons. Vai compartilhando e compartilhando mais 2 elétrons de outros elementos, ele também ficaria com 8 aqui no total. Então tem essas opções. Só para lembrar da teoria. E vamos lá, afinal. Os tipos de ligações químicas. Nós temos 3 tipos de ligações químicas. A primeira são as ligações iônicas, que elas acontecem entre metais e elementos muito eletronegativos. Então, basicamente, vamos mudar a frasezinha assim. Uma ligação iônica acontece quando eu vou ter uma interação, uma reação, né, uma ligação entre um metal, um átomo de metal, e um átomo de um não metal, ou hidrogênio. E aí, nisso, o que acontece? Um dos átomos, no caso dos metais, ele perde o elétron, ele doa o elétron. Como ele tem poucos elétrons na última camada, é mais fácil para ele dar o elétron de uma vez. Então ele faz isso, ele vai dar o elétron. E os ametais, eles têm já muitos elétrons na última camada. Eles estão mais próximos de 8 elétrons na última camada. 6, 7, 5. Então é mais fácil para eles só pegarem esses elétrons. E aí, combinou, né? Juntou a fome com a vontade de comer. E nisso, um doou e o outro recebeu. Maravilha. E assim eles seguem a regra do octeto. No final, os dois elementos vão ter 8 elétrons na última camada e fizeram essa ligação química entre eles. E aí nós damos o nome de cátion para o átomo que perde elétrons e damos o nome de ânion para o átomo que ganha elétrons. Por exemplo, cátion, magnésio mais 2 e o ânion, flúor menos 1. Mas e aí, como é que funciona isso? Só para ilustrar pela imagem, cloreto de sódio, um exemplo de uma ligação iônica acontecendo. O sódio ele tinha sobrando um elétron na última camada, ele doa esse elétron para o cloro, que tinha 8 elétrons na última camada, ele queria mais um, o sódio queria perder um, fechou. Como o elétron tem carga negativa, ele foi doado do sódio, esse cara ficou sobrando cargas positivas. Então ele ficou
positivo. Ele perdeu carga negativa, então ele ficou positivo. E o cloro, ele estava estável, né, ele ganhou uma carga negativa, então ele ficou negativo. E aí essa ligação a gente fala que ela é mais forte que a ligação covalente, que a gente vai falar já, porque aqui a gente cria cargas elétricas. É como se a gente colocasse um ímã positivo com negativo, um do lado do outro. Ele vai juntar, vai grudar. Então ele vai fazer esse tipo de ligação química entre esses átomos. É realmente de positivo com negativo. Ele gruda bem. E isso gera características para esses compostos que têm as ligações iônicas. Né? Eles são bem duros e quebradiços. Por eles serem bem unidos, né? Eles têm alto ponto de ebulição, alto ponto de fusão. E por eles terem cargas, né? Eles conduzem bem eletricidade. Só que só se for no estado líquido, né? Eles sólidos, eles não conduzem bem eletricidade. Mas dissolvidos na água, eles também conduzem bem eletricidade. Outro tipo de ligação química que existe é a ligação covalente. A ligação covalente acontece entre os elementos com eletronegatividade próximas. Se a gente for querer fazer uma ligação entre não metais, bom, os não metais de uma forma geral, eles querem ganhar elétrons. Tá, e como é que faz para a gente fazer uma ligação entre dois elementos que querem ganhar elétrons? Ixi, complicado, né? Então, é muito difícil um deles querer perder todos os elétrons que ele tem na última camada. Logo, o que acontece é que eles vão conseguir fazer valer essa teoria do octeto compartilhando elétrons da última camada. Então, ora esses elétrons vão ficar com um elemento, ele fica com 8. Outro momento, primeiro átomo, elemento, vai pegar esses elétrons de volta e ele que vai ficar com 8 elétrons na última camada. Isso vai sendo compartilhado entre os dois. Tipo alunos querendo usar a mesma calculadora. Não dá para os dois usarem a mesma calculadora ao mesmo tempo. Mas eles podem compartilhar a calculadora. Ora um está fazendo a conta na calculadora, ora o outro está fazendo a conta na calculadora. É isso que acontece entre os elementos. Então, exemplo é o gás hidrogênio. Né? O hidrogênio ele quer ter mais um elétron na última camada. Então eu posso juntar um hidrogênio com outro hidrogênio. Bom, os dois querem ter na última camada. Não vai ser um que vai doar para o outro receber. Não, eles vão compartilhar entre si. Então é isso que acontece. O compartilhamento desses elétrons. E assim acontece uma ligação química. Eles estão compartilhando. Ora estão com um, ora estão com outro, ora estão com um, ora estão com outro. E isso que é a ligação que acontece entre eles. Aí por esse fato de realmente ser compartilhado, assim, não é muito forte essa ligação. Isso cria, né, situações mais frágeis. Ele é bem mais frágil essa ligação do que a ligação iônica. Mas antes disso, até de comentar, as ligações covalentes elas podem ser polar ou apolar. As ligações químicas elas são polares, é uma ligação covalente polar, se os elementos que estão fazendo esse compartilhamento de elétrons forem diferentes. Porque um quer compartilhar, um quer receber elétrons e o outro tem menos força de receber elétrons. Mas nenhum deles quer doar. Então tá bom, então a gente vai compartilhar eles, mas vai ficar mais tendendo para um elemento do que para o outro. Então a gente tem uma ligação polar entre eles. Mas se for o mesmo elemento, fazendo esse compartilhamento, a ligação vai ser apolar. E a ligação dativa é um tipo especial de compartilhamento ainda, em que o elemento ele já tem 8 elétrons na última camada. Vamos ver aqui, ó, o exemplo do trióxido de enxofre. O enxofre ele tem 6 elétrons na última camada. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele compartilhou um elétron com oxigênio aqui. Bacana. Ele compartilha um com outro oxigênio. E esses outros elétrons aqui. Então, na real, o que acontece aqui? Ó?
A ligação covalente dativa a gente representa por uma setinha. O enxofre, se vocês olharem aqui, ele já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Desconsiderem esses dois aqui. 6 elétrons na última camada. Ele compartilha com esse oxigênio da direita 2 elétrons. Então eles dois ficam felizes. Mas o enxofre aqui sobraram 2 pares de elétrons do enxofre já. Que aí ele resolve compartilhar com outros 2 oxigênios. Esses 2 elétrons são só do enxofre. E ele está compartilhando esse par com oxigênio. Então essa ligação covalente dativa que chamamos. E elas geram características, né, como baixo ponto de fusão e ebulição, porque elas não são muito fortes, essas ligações químicas de compartilhamento. Eles não conduzem eletricidade, não tem carga ali presente, né? Os elétrons vão compartilhando entre os elementos. Eles não cria cargas mesmo, igual nas ligações iônicas. E também temos as ligações metálicas, que acontecem entre os elementos com baixa eletronegatividade, né? Entre os metais. A gente já falou, né? Se a gente quiser fazer ligações entre ametais, os dois querem ganhar elétrons. Então fica difícil. Logo, eles compartilham e funciona. Ficam com 8 elétrons na última camada. Já tem a situação. E os metais? Vamos fazer ligações entre metais. Os metais querem perder elétrons. E aí, como é que eles fazem ligação? Então, eles conseguem fazer ligação jogando os elétrons dele para os vizinhos. E aí, esses elétrons ficam se movimentando entre os átomos vizinhos. E nisso eles seguem a regra do octeto. Um átomo ele deu os elétrons para o vizinho que tiver disponível. E aí chegou no vizinho, o vizinho quer dar esses elétrons para outro. E vai fazendo essa movimentação eletrônica entre os metais. Nisso a gente tem como exemplos, né, de elementos, de substâncias que possuem ligações metálicas, uma barra de ferro, que a gente só tem o átomo de ferro lá, vários átomos de ferro, e eles fazem uma ligação metálica entre eles. Ou até ligas metálicas. Posso juntar metais diferentes e formar um novo metal, que chamamos de liga. Por exemplo, o bronze, que todos vocês já ouviram falar. O bronze não existe na tabela periódica, podem procurar. Ouro tem, prata tem, bronze não. Mas ué, que esquisito. O bronze é uma liga, se a gente misturar cobre e estanho, nós vamos colocar, por exemplo, 50% de cobre e 50% de estanho, misturar eles, nós vamos formar o que chamamos de bronze. E aí a ligação que acontece entre os átomos de cobre e estanho vai ser uma ligação metálica. E como que é essa ligação? Bom, dessa forma. É um modelo de mar de elétrons que chamamos. O alumínio aqui ele tinha 3 elétrons na última camada. E ele joga esses 3 elétrons da última camada fora. E esses 3 elétrons vão ficar circulando aí. Aí na penúltima camada do alumínio tem 8 elétrons. Fechou. Ele ficou seguindo a teoria do octeto. Aí os 3 elétrons que ele jogou para fora estão circulando aí. E isso cria uma super ligação entre esses elementos. Por isso até que os metais possuem como características, né, altíssimos pontos de fusão e ebulição comparando com outros compostos. Eles são excelentes condutores de eletricidade e de calor. Né? Tem vários elétrons se movimentando lá dentro, que é o que é a eletricidade. E o calor também facilmente se propaga quando a gente tem essas movimentações de elétrons. Disso eles possuem a propriedade de produzir fios, né, sem se quebrar. Eles são maleáveis, a gente consegue deformar os metais. E vamos lá, vamos seguindo para alguns exemplos práticos aí. Para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual a de um gás nobre, é necessário o quê? Ou seja, a gente quer que esses elementos fiquem com 8 elétrons na última camada. Aí a gente vai pegar, né, a distribuição eletrônica dos dois, do enxofre e do potássio. A gente fazendo a distribuição eletrônica, vou chegar aqui do enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. O que eu faço? Mais fácil. Ele dar 6 elétrons ou ele ganhar 2? Ganhar 2. Ganha 2 elétrons.
E o potássio? Fazendo a distribuição eletrônica do potássio, na terceira camada, na penúltima camada, ele já tem 8 elétrons. Legal. E na última camada ele tem 1. Então, o que é mais fácil? Ele ganhar 7 elétrons na última camada ou ele perder esse 1? Perder o 1. Então, procurar aqui. O enxofre tem que ganhar 2 e o potássio perder 1. Aqui. Aí. O enxofre receber 2 e o potássio perder 1. Ceder 1. Outro exemplo. O leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, como proteínas, gorduras e açúcares. E substâncias minerais, como fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta também ligação iônica. A gente tem que assinalar a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de ligação covalente e iônica, respectivamente. Ligação covalente. A ligação covalente, ela só ocorre nos compostos orgânicos? Não. Como, por exemplo, a ligação entre dois cloros. Não é orgânico. É uma ligação covalente, que eles compartilham elétrons. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons? Não. Compartilhamento. Então nem vou ler o resto. Ligação covalente se faz por atração de cargas entre os átomos? Não, não tem cargas na ligação covalente. A gente não faz positivos e negativos. A ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas? Não. União de átomos em moléculas. Não é isso que apresenta o conceito de ligação covalente. Iônica por união de átomos em complexos. Nada a ver. Então só resta que a ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons. E é o que é. E a ligação iônica por transferência. Um doa e o outro recebe. Transferem elétrons. Então é aí. E o último exemplo. Vamos analisar essa tabela para mostrar propriedades de 3 substâncias, X, Y e Z, em condições ambientes. Aí temos a tabelinha que mostra a temperatura de fusão, condutibilidade elétrica e solubilidade na água. Considerando as informações, é correto afirmar que essas substâncias são, respectivamente, o tipo de ligação. Antes de responder essa pergunta, só gostaria de lembrar vocês que caso precisem de aulas particulares online, é só vocês acessarem o link na descrição e vocês entrarem em contato conosco e combinarem aulas particulares, seja de química, física, matemática, português, fiquem à vontade. O que precisarem de aulas particulares é só entrar em contato, acessar o link na descrição. Então vamos avaliar. Lembram-se da força, da intensidade das ligações? Vamos colocar, a ligação metálica é a mais forte delas. A iônica a segunda e a covalente é a mais fraca entre essas 3. Então isso, consequentemente, já vai fazer uma alteração na temperatura de fusão. Então a gente já pode considerar assim, que esse daqui vai ser um metal, esse vai ser um iônico e esse vai ser covalente. Vamos confirmar? Lembra da condutibilidade elétrica? Que as ligações covalentes, elas não possuem condutividade elétrica, porque a gente não produz cargas ali. Então, eles impedem bastante com que os elétrons se transitem ali dentro da substância. Já as ligações metálicas, eles têm altíssima condutividade elétrica. E as ligações iônicas, só se em estado líquido, se fundido, ou se elas estiverem dissolvidas em água. Então nisso daqui a gente já matou. E até vou mostrar aqui a solubilidade na água. A substância é solúvel em água, um dado a mais só. Não interessa muito para a gente afirmar das tipos de ligação. Esse é insolúvel e esse é solúvel. Então, logo, a primeira substância vai fazer uma ligação covalente ou molecular, a segunda metálica e a terceira iônica. Para finalizar o nosso resumo,
os elementos eles querem seguir a teoria do octeto. Os diferentes átomos eles querem ser como os gases nobres. Então eles vão mexer nos seus elétrons para no final eles terem 8 elétrons na camada de valência. As ligações podem ser divididas entre iônica, covalente e metálica. E isso é para, no caso deles doarem elétrons ou compartilhar elétrons, para eles conseguirem atender essa teoria do octeto. Por isso que eles fazem ligações químicas. E isso gera características das ligações. Dependendo do tipo de ligação, eles vão ter certas propriedades, como condutividade elétrica, no caso da iônica e metálica. O não ser condutível eletricamente é uma característica, e é da covalente. E a temperatura de fusão, de ebulição das substâncias, ela é maior quando é metálica e ela é menor quando é covalente. A iônica fica no meio termo. E é isso, gente. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente te ajuda aqui. Vamos esperar vocês nos próximos vídeos. E finalizamos por aqui essa aula de ligações químicas.